Esse tipo de cão, ele responde em agressão somente quando ele é muito claramente desafiado. Isso tem a ver com um componente genético que predispõe o cão ao que a gente chama de agressão social ativa, a um suporte nervoso. Nós não sabemos ainda, do ponto de vista neurofisiológico, como que isso funciona, que dá para ele estabilidade emocional. Não tem perigo ela pular e te Não, é que assim, eu sei onde eu estou, eu sei o que você faz e como você trabalha, mas então, ok, eu deveria estar tranquilo, é isso que é. Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Bom. Oh, meu Deus do céu! Essa é a irmã do Leca. Cão de bom temperamento, cão equilibrado, não oferece risco. Mesmo sendo um cão voltado à funcionalidade, totalmente à funcionalidade, quanto maior a capacidade funcional, mais confiável o cão é. Bem-vindos à nossa playlist Mais Pet. Nós estamos no canil Sedonana, esse aqui é o Max. O Max é veterinário, o Max ele hoje ele tem um centro aqui de treinamento, adestramento e um canil de reprodução de máquinas pastor alemão. Pastor alemão voltado à funcionalidade. Aliás, é meio que estranho, né? É redundante. Isso, né? Deveria ser redundante. É meio estranho falar isso, porque o pastor alemão ele foi desenvolvido por conta da sua funcionalidade. Ele foi, né? Ele foi criado na Alemanha e ele é um cão com características primordialmente que atendem à funcionalidade. O pastor alemão ele começa de maneira formal a existir com um clube fundado por, coincidentemente, um oficial do exército alemão chamado Max. Max von Stefanitz, que por sinal a esposa chamava-se Tânia, que por sinal era artista. Incrível isso. Mas ele... Tem um déjà vu. Eu acho que ele planejou tudo essa vida dele aí, viu? Ele é tão sistemático. Que por sinal tinha 4 filhos? Tinha 4 filhos? Max é militar, ex-militar, companheiro de... Você foi o quê? Infante, não? Não. Veterinário na gola. Infante no coração. Ah, tá, ok. Fuzil cruzado no coração. Fuzil cruzado, tá. Tem aqui um centro de adestramento, aqui recebe pessoas que vêm de diversos lugares, imagino, não só do Brasil, mas de outras partes do mundo também. Ele é uma referência, ele é hoje, eu quero que você fale com tuas palavras, senhor Nanha. Você é o maior hoje reprodutor mundial de cães pastor de funcionalidade, ou não? Não, então, é o seguinte, se a gente for ao que a gente tem de acesso em termos de banco de dados público, que é um site chamado Working Dog, o canil que, pelo menos assim, numa primeira busca, mais aparece com cruzamentos e ninhadas nos últimos 10 anos, é lógico que isso pode variar, porque tem ano que a gente reduz o número de ninhadas, tem ano que a gente aumenta, mas o canil que mais consistentemente produz cães, especificamente de linhagem de trabalho, nos últimos anos aí, e que a gente observa no Working Dog, que é um banco de dados internacional, é o meu. E isso aí, na verdade, foi um colega meu que mora na Suíça que chamou atenção para isso, que ele faz uma catada aí mundial, e ele falou: Max, eu não vejo nenhum canil mundial com a quantidade de produção de maneira regular, ano após ano, como você, nem de instituições policiais. Não tem perigo ela pular e te Não, é que assim, eu sei onde eu estou, eu sei o que você faz e como você trabalha, mas então, ok, eu deveria estar tranquilo, é isso que é. Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Bom. O Rin-Tin-Tin, que a nossa geração conheceu, ele é a 5ª geração da dinastia Rin-Tin-Tin. E que dizem as más línguas, talvez sequer ele era descendente do Rin-Tin-Tin. O Rin-Tin-Tin nasce em setembro de 1918 e ele é encontrado por tropas americanas em um canil dentro de um vilarejo em Minas. História verdadeira. Tá. Então, um cabo chamado Cabo Lidanca, progredindo na retomada da França, na expulsão dos alemães, ele chega no vilarejo em ruína e ouve um barulho familiar que chama atenção. E quando ele ouve esse barulho, ele resolve entrar no subsolo, e era um canil, 36 cães mortos.
mas entre eles uma cadela ainda viva, com 5 filhotinhos. E aí ele pega esses 5 filhotinhos com a cadela, leva para sua base. Por coincidência e sorte, o seu comandante de companhia, um capitão, permite que a cadela venha para o acampamento. O capitão fica com a cadela e ele distribui os filhotinhos com seus colegas e ele fica com um casal. O macho, ele deu o nome de Hintin e a fêmea de Nanette. E por que Hintin? Porque Hintin e Nanette é o símbolo da resistência francesa na Primeira Guerra Mundial, que foram 2 garotos que foram encontrados vivos em um escombro. Nós estamos falando de Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial. Tá. Ninguém conhecendo o pastor alemão? Estava começando a ser conhecido. Começando. Porque já estava sendo utilizado pelos alemães. Pelos alemães. Na Primeira Guerra Mundial como ferramenta. Já. Sim, o pastor alemão ele expande para o mundo em decorrência do trabalho, não só de genialidade genética e de concepção do Max von Stephanitz, que criou o pastor alemão em 1899, que é quando se fundou o clube. Isso pegando o tempo do avanço da eugenia, que não existia seleção genética artificial antes disso, né? Francis Galton, primo do Charles Darwin, ele tem um trabalho corroborado pelo pai do treinamento canino mundial, que era um outro militar do exército alemão chamado Konrad Most. E o Konrad Most é que monta todo o programa de treinamento canino mundial. E aí ele, com a sua face genética e política, porque ele começou a distribuir cães por toda a Alemanha, coloca o pastor alemão como símbolo do desempenho alemão. E aí ele começa a ser usado grandemente na Primeira Guerra Mundial. E isso choca os outros oponentes que não tinham aquele tipo de cão com aquelas qualidades. O Hintin original, ele é do cinema mudo. Inclusive ele é responsável pela expansão do cinema e ele interferiu em toda a história mundial. A primeira história do cinema é a história mundial. Ele alavanca a indústria do cinema porque ele tira da quebradeira a Warner Brothers quando o Cabo Lee Duncan volta, desempregado, cheio de traumas de guerra. Aí ele começa a treinar o Rin-Tin-Tin. E ele treina, o Rin-Tin-Tin é um cão prodígio, ninguém conhecia um cão como aquele. Ele ganha um concurso, é uma longa história, mas ele ganha um concurso de salto em altura, isso projeta ele, e aí ele começa a escrever suas memórias de guerra e tenta levar para uma rua, que era a vizinha dele, chamada Rua Hollywood. Aí ele chega nessa rua, vê um estúdio fechado, quebrado. Louco, olha só, é a primeira vez que eu escuto. Ele vê um estúdio quebrado e ele chega, os donos do estúdio, retirando as mobílias para levar embora. A história do cinema que está nascendo nos Estados Unidos, para eles já estava morrendo, para esse estúdio. E aí ele entra de estúdio em estúdio, ninguém aceita os scripts que ele escrevia, na solidão dele, nas montanhas da região dele, ali em Los Angeles. E aí, finalmente, esse pessoal ele chega e apresenta uma história. Eles olham e gostam da história. O nome dos 2 irmãos? Warner. O estúdio quebrado, o Rin-Tin-Tin ressuscitou o estúdio. E o Rin-Tin-Tin, segundo consta a lenda hollywoodiana, ele seria o primeiro vencedor do Oscar. Mas por ser um animal, eles falaram, não vamos premiá-lo com o Oscar. E aí o Rin-Tin-Tin tem uma longa carreira de desempenho. O seu filho, Rin-Tin-Tin 2, não atendia ao que o pai fazia. E para isso, às vezes, tinha cena que eram necessários 7 dublês para fazer o mesmo que o Rin-Tin-Tin original fazia. O pastor alemão, ele tem restrições de cor, por exemplo. Tem o suíço também, né, que é o branco. Quando a gente fala no pastor alemão, a gente está falando em que cores? Na atual geração, nós temos 4 cores, determinadas por 4 genes autossômicos. Tá, isso é FCI. É, FCI. Tá. Na verdade, pastor alemão a gente não trata bem FCI. É SV, que é o Clube Alemão do Pastor Alemão, que tem um convênio, um acordo de cavalheiros com FCI. Essa cor aqui qual é? Esse é um cinza. É o cinza. Tem preto? Temos aqui pretos, temos cinzas, temos bicolores. O bicolor no Brasil é o mais raro, apesar de que geneticamente não é o mais recessivo é o preto. Tá. Mas, por uma questão estatística, é mais difícil de achar o bicolor no Brasil. Então são 4 cores de transmissão mendeliana simples, de dominância do cinza, passando pelo capa preta, pelo bicolor e por último o preto. Aos olhos dos americanos que não tinham essa tradição de treinar os cães para as provas, isso é uma tradição alemã, eles queriam um cão com a imagem do pastor alemão. O cinema vem de imagem. E aí a pressão era para que aumentasse o tamanho dos cães. E aumentar muito o tamanho dos cães gera redução na capacidade atlética. O Stephanitz queria um cão mediano, 62,5 na Cernelli, no máximo 65, 60 mínimo. Para fêmeas, entre 55 e 60, ideal 57,5. Como eles já percebiam
que o Stefanitz daria o título a um cão que era descendente do cão 01, que ele colocou como o início do Studbook. O cão chamava-se nessa época Claude von Boxberg. Eles começaram um planejamento de um possível motim contra o Stefanitz. E aí o Stefanitz, percebendo isso e com a capacidade política que ele tinha, o que ele fez? Ao invés dele julgar a exposição como tradicionalmente se julgava, fazendo trote, etc., e dando a posição para o cão que ele julgava melhor, ele pôs para trotar, mas não pôs para terminar. E reza a lenda que o trote durou 4 horas. E no fim, o único que chegou inteiro foi o Claude von Boxberg. Ele virou as costas e não precisou de dar o título e ninguém poderia falar nada. Você participa de competições? Competir em alto nível, já tem 12 anos que eu não estou competindo por questões pessoais, particulares de família, mas estou de volta. Mas o que tipo de competição? Então, não é a competição que a gente normalmente vê, são as exposições. Não é isso? Não. O pastor alemão é uma raça que desde o seu início foi criada tendo como balizador e ponto de corte uma prova que lá atrás era chamada Schutzhund. Tradução livre seria o cão de proteção. Essa prova foi criada pelo Stefanitz e seus contemporâneos ali, Konrad Most, etc. A primeira prova que se tem notícia histórica foi de 1901, que é um triatlo canino que tem como finalidade inicial seleção genética. Do ponto de vista de seleção genética ao longo do século, ele é um cão militar, porque essa é uma prova essencialmente de atividade militar. Eu nasci no meio da natureza, passarinho, galinha, minha vida. Você é de onde? Eu sou nascido em Juiz de Fora. É mineiro mesmo. Isso, e criado na roça, criado como um menino de roça. E a minha paixão é animal, minha vida, eu sou fechado, solitário, introspectivo e me relaciono com os animais desde criança. E desde pequeno vendo os cães, aí veio de 78 para 79, lançou o filme A Gangue dos Doberman. Fiquei louco com aquilo. Aí eu chegava pro meu pai, meu pai, cachorro é pastor alemão. E na infância dele, na juventude, ele teve uma pastora alemã cinza como ela, que é a paixão da vida dele. Eu tenho fotos dele com essa cadela. E foi minando a minha cabeça. Até que um dia nós ganhamos dele uma cadela pastora alemã. Eu estava com 14 anos de idade. E aí eu já entrei para arrebentar. Já entrei de cabeça, logo eu já estava competindo com o filho dela. Desde jovem, eu comecei com 16 anos, minha primeira competição foi com 16 anos de idade. É uma cadela capa preta, é a outra cor. Essa é uma capa preta. Tá. O cinza, ele tem a base do pelo, amarelo ou vermelho, e do meio para frente, preto. O capa preta, ele tem uma base do corpo inteiro amarela, com um manto de pigmentação preta. Tá. O bicolor é meio que inverso. Ele tem uma base toda preta, só com as patas amarelas. Então o bicolor, para quem não conhece, ele se confunde muito com o capa preta mais pigmentado. Isso. E nas linhagens de trabalho, a tendência é que os capa pretas sejam mais escuros que nas linhagens de exposição. O pessoal de exposição selecionou mais um capa preta mais aberto, mais avermelhado. E outra é porque, como é muito mais heterogêneo, é muito mais presente genes recessivos, sejam bicolores, sejam pretos nos capa pretas de trabalho. E há penetrância incompleta. Beleza versus funcionalidade. Eu, como médico veterinário e como talvez até figura pública, eu não posso afirmar porque eu não tenho dados. A gente tem que trabalhar com dados. Tá. Mas na minha observação, na minha experiência, e eu já trabalhei muito com cães de exposição também, como profissional do treinamento, eu vejo claramente diferença de saúde, de longevidade. A displasia é algo que está muito associado, por muito tempo teve muito associado a raças grandes em geral, mas o pastor alemão é uma raça que a gente se fala muito em displasia. Tem mais de pecha do que de fato. Porque o pastor alemão, em decorrência da necessidade da performance dele, nele o problema ou as consequências danosas da displasia foram percebidas antes. E em decorrência da estruturação do clube, tomou-se atitude antes. E foi a primeira raça que estabeleceu um programa de controle radiológico obrigatório desde os anos 70. E aí, a maior parte dos casos de displasia não são os sintomas, displasia é a síndrome. A maior parte dos casos são subclínicos. Se você não radiografar, você não vai descobrir nunca. Agora, a partir do momento que você começa a radiografar todo mundo, aí os problemas começam a aparecer.
Então o pastor alemão acabou recebendo a pecha de ser o cão da displasia. Mas não é. Tem várias outras raças que têm a prevalência muito... Sim. Esse tipo de cão, ele responde em agressão somente quando ele é muito claramente desafiado. Isso tem a ver com um componente genético que predispõe o cão ao que a gente chama de agressão social ativa, a um suporte nervoso. Nós não sabemos ainda, do ponto de vista neurofisiológico, como que isso funciona, que dá para ele estabilidade emocional, de tal forma que ele não reaja a estímulos não claros. Então é por isso que ele não tem porquê. A gente fala que o outro cão é o cão reativo, é o cão que arrepia, que rosna, que pode de repente manter. Não, ele tá ligado em tudo, eu faço meus movimentos, ela tá ligada nos meus movimentos que eu tô fazendo, mas ela tá entendendo que isso aqui é uma brincadeira. Cara, não vale a desmonitinha de brincadeira, não vale. Que aula que nós tivemos hoje, cara, que aula. Eu vou deixar no primeiro comentário fixado o Instagram do Sadonana, tá? Para que vocês possam se, enfim, informar melhor. Se quiserem, tiverem dúvidas, mandem um direct, tá? E o pessoal daqui vai te responder. E na área comportamental, de treinamento, aí é o Max Macedo. Max Macedo. Genética, Canil Sadonana. Comportamento, treinamento, conhecimento, aprendizado caminho, Max Macedo. Meu monte de telefonema pedindo dicas, vocês se preparam, viu? Vou deixar o primeiro comentário fixado, então, ambos Instagrams. Até a próxima. Valeu. Se quiser adotar, adote. Se for comprar, compra de canis responsáveis. Sabe exatamente o que você está procurando para não comprar gato por lebre. E também, se for adotar, procure boas instituições, tá? Pau que bate em Chico, bate em Francisco. Então, o bem-estar animal é o que importa. O cachorro não sabe se ele está sendo vendido ou adotado, mas ele sabe se está sendo bem tratado. Até o próximo. Valeu! E por que ela está tão linda? Porque a gente suplementa, além de uma boa alimentação, não importa a alimentação, suplementação é fundamental. Você se suplementa e não quer que teu cachorro se suplemente. Cachorro forte promove mudanças na pele e no pelo do seu cachorro incríveis e tira inclusive algumas manias que eles têm. Duvida? Vai no site dos caras, tá aqui na descrição do vídeo, tem um site. Vai lá e você vai se surpreender com as mudanças do antes e depois de cachorro forte.